Está lá em Joel 2, 23, que diz assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a seroja. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. E restituirei os anos que comeu o gafanhoto, o holocausto, o pulgão, a lagarta e o meu grande exército que enviei contra vós. Comerei abundantemente e vos farei fartará, e louvarão o nome do Senhor vosso Deus, porque procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo nunca mais serão envergonhados. E vós saberei que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro igual a eu, e o meu povo nunca mais se envergonharão. O 28 diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vos filho e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonho, e vossos jovens terão visão. É o tema que a gente está usando para a nossa campanha. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para essa manhã de sábado no programa aqui. Então Deus, ele me deu um tema assim: a obediência trará bênção. A obediência trará bênção. O profeta Joel, ele está relatando algo que estava acontecendo em Israel, no povo de Deus. Então nós podemos fazer o contrapeso com algo que está muitas das vezes acontecendo conosco, acontecendo no nosso tempo. O povo de Deus, ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor, ele tinha desobedecido a Deus, ele tinha quebrado a aliança com Deus, ele tinha deixado a Deus para servir os deuses da terra, para servir aquilo que parecia bem aos seus olhos. Com isso, Deus deixou o povo. E quando Deus deixa o povo à sua vontade, você já sabe, né? Então, assim, nada vai dando certo. E Deus, ele começa aqui a falar com Joel, que ele é um Deus de cuidado, ele é um Deus de restauração, ele é um Deus de milagre, é um Deus que faz tudo. Mas para a gente viver o que Deus tem para a gente viver as bênçãos, tem que seguir o que Deus manda, né? Então, assim, quando o povo de Deus se humilha diante de Deus, ele restaura a saúde, a vida financeira, a vida sentimental. Então, Fernando, hoje o povo quer viver milagre, mas o povo, ele não quer ter um encontro e não quer servir o Deus de milagre. Ele quer viver, Abias, o milagre. Ele quer o quê? Quer ter as bênçãos de Deus, mas ele não quer servir a Deus. Então, se eu não sirvo a Deus, se eu não entrego a minha vida totalmente a Deus, eu não posso viver. Então, se eu ir pegar a 2 Crônica 7,14, o povo, ele precisa de quê? De um milagre. Então, a 2 Crônica 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, assim, eu tenho que orar, tenho que buscar a Deus, mas perante o quê? Eu tenho que me humilhar perante a Ele, orar, buscar a minha face, se arrepender, ou se converter. Algumas Bíblias dizem se arrepender, outras se converter dos seus maus caminhos. Então eu tenho que deixar o que era mal. Ou seja, venha a nós, ao vosso reino, nada. Sim. Então o que eu tenho que fazer? Me humilhar, deixar os meus maus caminhos. O que é os meus maus caminhos? O que eu fazia antes. Então, se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu tinha vício, eu não vou ter mais. Se eu era desonesto, eu não vou ser mais. Ou muitas das vezes nem isso. Muitas das vezes nem isso. A pessoa, ela vive uma vida certinha. Ela não faz nada de errado.
Mas isso não é o bastante. Se eu idolatrava, eu não idolatro mais. Se eu fornicava, eu não fornico mais. Se eu mentir também é pecado. E mentirinha e mentirão. 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 Mentirinha e mentirão. Deixa eu falar com o Claudinho. Ah, fala que eu não tô. É Não mentira. tô. Mentira. Não, já é mentira. Aquela paradinha aí na vaga dos deficientes. Aquela furadinha de farol. É assim, nós temos que quebrar. Pecado é pecado. É o peso. É a separação do homem e Deus. Um desvio de conduta, né? O desvio de conduta leva um mau caratismo, né? Pronto, é isso aí. Então, assim, coloca o quê? Impedimento das orações ser ouvidas. Então, por isso que ele continua. Orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Joel está dizendo nos versículos para trás? Que o povo tinha que fazer isso. Que o povo tinha que se arrepender. O povo se arrependeu. Aí sim, chegou o quê? O tempo da restauração. Em outras palavras, Deus vai escutar as nossas orações. Então, a cidade ele tinha sido o quê? As pragas tinham vindo. Então, assim, os cafanhotos tinham comido. O que ficou dos cafanhotos, o pulgão comeu. O que ficou do pulgão, a lagarta comeu. A destruição chegou. E isso, para ele, simbolizava a falta de Deus. Então, o povo se humilhou, se arrependeu e buscou o Senhor. Por isso veio a chuva no tempo certo. As bênçãos, a chuva simboliza as bênçãos, a chuva simboliza a prosperidade, a chuva simboliza que o juízo de Deus foi tirado da nação. Isso acontece nós hoje que nós podemos dizer sobre nós, sobre quando nós nos afastamos de Deus. Deus nos entrega o desejo da nossa vida, o desejo do nosso coração. Então não tem essa, eu sou bonzinho. Não existe isso para Deus, eu sou bonzinho, Deus não. Não, nós todo mundo somos pecador, nós somos... Pode falar. Joel 2,12 fala, né? Por isso o Senhor diz, volte a mim de todo o coração. Venha a mim com jejum, choro e lamento. Não rasgue as suas roupas em sinal de tristeza. Rasgue o coração. Precisa falar alguma coisa? Então tem que voltar para Deus com o coração. Então por quê? Porque quando eu entrego o meu coração para Deus, quando eu entrego a minha vida para Deus, reflete em tudo. Reflete em tudo, reflete nos meus negócios, reflete no meu andar, reflete no meu portar. E as pessoas de próximo, ela vai dizer, aquela pessoa serve ao Senhor. Eu quero estar próximo daquela pessoa, porque aquela pessoa ela tem paz. Você só dá o que você tem. Eu vou ficar perto do Fernando porque o Fernando é um homem de Deus. Eu vou ficar perto do Abias porque o Abias é um homem de Deus. Eu vou ficar perto do Cláudio porque o Cláudio é um homem de Deus. Porque o nosso coração nos virou para Deus. O povo se arrependeu. Eu me arrependi. Você tem que se arrepender. E quando nós nos arrependemos, nós entregamos para o Senhor Jesus, a recompensa chega. Os anos de sofrimento ficam para trás. O sofrimento vira testemunho. Mas para viver tudo essas bênçãos, tem que tomar uma atitude. A atitude mais importante da sua vida, que é aceitar Jesus. Os anos de sofrimento ficou para trás. A praga aqui tinha acabado com tudo. Quantas pessoas nos escutam aqui nesta manhã que tem vivido só sofrimento? Outras pessoas nos escutam nessa manhã aqui que tem só sofrido, que está com a vida financeira destruída, que está com a vida sentimental destruída, que a enfermidade está assolando, que tem problema espiritual, problema que os médicos não descobrem, tem sido assolado, o inimigo tem batido, o inimigo tem judiado.
Mas hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. De entregar a sua vida para o Senhor Jesus. E as eiras vai se encher de trigo. E o largar transbordarão de vinho e de azeite. E o Senhor restituirão os anos que comeu o gafanhoto, o holocausto, o pulgão, a lagarta. O meu grande exército que enviei. Isso aqui foi tudo o Senhor que enviou sobre eles. Foi o Senhor que permitiu. Mas tem que entregar a vida para o Senhor Jesus. Deixar o que passou. Deixar tudo para trás. Para que a gente possa viver o 28. E há de ser que derramarei, há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonho, e vossos jovens terão visão. E também derramarei sobre o servo, sobre a serva, naqueles dias derramarei o meu espírito. Para nós viver a plenitude do Espírito, viver o grande derramamento, viver o avivamento que nós estávamos falando aqui hoje. Precisa de arrependimento, precisa de deixar o pecado, precisa de deixar as práticas. Aí você vai dizer, Cláudio, mas essa promessa de Joel 2 cumpriu em Atos. Sim, cumpriu em Atos, mas não cessou. O Espírito Santo está aí hoje, batizando. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda cura. O Espírito Santo é nosso guia. O Espírito Santo é aquele que quando eu quero tomar uma decisão que não condiz com a palavra de Deus, ele que coloca o freio no meu coração. Ele que vai avisar. Ele que vai falar. Jesus disse, eu vou para o Pai e enviarei o quê? Consolador. Enviarei o que, Abias? O Consolador. O que é o Consolador? Aquele que vai tratar de todas as coisas aqui embaixo. Vai nos consolar? Sim, vai nos consolar, vai ouvir a nossa oração, vai encaminhar mas nossa também missão. vai buscar espaço na nossa vida, que é o Espírito Santo. Não, já que ele é santo, ele não habita com coisas Em templo, imundas. Ele vai habitar? Não vai habitar. Agora, para mim ser o templo do Espírito Santo, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que deixar tudo para trás. Quando eu deixo tudo para trás, as bênçãos chegam. A obediência traz bênção. Para receber as bênçãos, devemos viver segundo os padrões de Deus. Segundo os padrões de Deus, não segundo os padrões do mundo. Fuja disso, fuja disso. Hoje aí quer que a gente segue os padrões do mundo. Não, nós não seguimos os padrões do mundo, porque nós não pertencemos ao mundo. Nós seguimos os padrões do céu, porque nós pertencemos ao céu. Nós estamos aqui nesta terra de passagem. Queira o mundo queira, queira o mundo não. Nós pertencemos ao céu, nós somos cidadão do céu, por isso nós seguimos o que a Escritura diz. E se a Escritura diz que é pecado, é pecado. Se a Escritura diz que Deus, ele faz milagre, eu creio. Se a Escritura diz que Deus cura, eu creio. Se a Escritura diz que Deus restaura, eu creio. Se a Escritura diz que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a igreja, eu creio. Se a Escritura diz que se eu arrepender dos meus maus caminhos e ter um arrependimento sincero, o Senhor restaura tudo que foi perdido. Eu acredito nisso. Mas para mim viver tudo isso, eu tenho que aceitar Jesus. E se você não aceitou Jesus ainda, hoje é a oportunidade de você aceitar Jesus. Fazer o que o pessoal fez na campanha. Quando o pastor Ricardo fez o apelo, 3 almas se reconciliou. E uma alma aceitou Jesus. E para nós foi a maior e o melhor acontecimento. Porque é isso que nós esperamos. Ainda existe pessoas que estão querendo se moldar à palavra do Senhor. Não a palavra do Senhor se moldar
a nós. Todo dia que eu leio a Bíblia, eu só vejo um erro. E esse erro tem em mim. Então, por isso que todo dia eu me arrependo dos meus maus caminhos. Todo dia eu me arrependo dos meus pecados. Todo dia eu chego no trono da graça. Hebreus diz que nós temos que chegar no trono da graça com o quê? Com confiança. Glória a Deus. E com certeza. Amém. Glória a Deus. Com confiança e com certeza. Então hoje é a oportunidade de você chegar no trono da graça com confiança e com certeza e aceitar Jesus. Glória a Deus. A hora já se foi? 1 minuto. Nós temos 1 minuto. E nesse 1 minuto você pode entregar para Jesus a sua vida. Porque é difícil, né, Fernando? É difícil, Abias. É difícil. Nem por maldade, nem por ego, mas assim, às vezes muito ressentimento. Ressentimento. Muitas das vezes a pessoa tem medo de falar assim, agora eu sou crente. Agora eu entreguei a minha vida para Jesus. E prefere ficar sofrendo. Então, se você é corajoso, entrega a sua vida para o Senhor Jesus e continue sofrendo com Ele. E Ele vai sarar, te restituir, curar, libertar. Vai restituir, o interessante aqui é que vai restituir os anos perdidos. Então, assim, os anos que foi perdido, o Senhor vai restituir. Aleluia. Os anos que foi perdido, os anos que Satanás roubou, Deus vai restituir na sua vida. Entrega os seus caminhos para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos para um comercial aí, Abias. Vamos tomar água, porque o tempo já se foi. Nós vamos para o intervalo. Intervalo. Agora. Nós vamos para o intervalo. E daqui a pouco a gente volta. Vamos pro comercial.